Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Nossa forma de consumir conteúdo, produtos e serviços mudou radicalmente, e os influenciadores digitais têm tido um papel fundamental nesse novo cenário. O que no começo era uma coisa simples e despretensiosa, acabou gerando um mercado gigantesco que movimenta milhares de views, likes, compartilhamentos e, consequentemente, reais. Com o tempo, novas questões jurídicas começaram a aparecer e a demanda por um tipo de profissional capaz de entender a dinâmica desse mercado começou a crescer. Para falar sobre esse assunto, eu conversei com Stefano Ragonesi. Ele é sócio da DN Advocacia, especialista em direito do entretenimento e atua com os principais influenciadores digitais do país. É também professor, palestrante e escritor de artigos e livros sobre direito cultural. Além disso, é integrante da Comissão do Terceiro Setor e da Comissão de Direito do Audiovisual, da Moda e da Arte da OAB-MG. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player de podcast favorito. Sigam o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Stefano, seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu acho que seria interessante a gente começar essa nossa conversa, você contextualizando um pouco as pessoas e contar um pouco da sua história profissional, né, de como que você começou a atuar com uma área assim tão diferente no direito, o direito de entretenimento, hoje, né, representando canais do YouTube, influenciadores digitais. Como que foi essa sua trajetória profissional e como que você optou por atuar nessa área? Olá, Gustavo. É um prazer muito grande participar desse seu projeto tão inovador e estimulante, né? Antes de mais nada, também gostaria de mandar um oi para todos que nos ouvem. Pois é, Gustavo, a gente atua na área do direito do entretenimento há algum tempo, né? E percebemos esse recorte promissor, né, que é a advocacia para youtubers. Como você sabe, né, o direito muda toda hora, né? E as demandas jurídicas também são muito dinâmicas, né? Principalmente nessa era aí da digitalização do direito. E assim, a gente notou esse mercado, esse campo aí, porque a gente sabe que vídeos, né, de como estratégia de marketing não é uma novidade, né? E essa utilização, esse formato de vídeo, né, é quase obrigatório hoje na promoção de empresas e de pessoas em geral. Né? E diante disso, né, a gente notou, assim, é impressionante, cara, como o mercado de youtubers está crescendo assim, de forma exponencial. Só para ter uma ideia, eu acho que é legal assim, falar de algumas estatísticas, né? O YouTube, para você ter uma ideia, é o segundo site mais acessado no Brasil, né? No mundo. Né? Perde apenas, obviamente, para o Google, né? E essa plataforma, o YouTube, né, ela tem cerca de 2 bilhões de usuários mensais, cara. E mais de 1 bilhão de horas de conteúdo em vídeo são consumidas diariamente no YouTube. 500 horas de vídeo são carregadas na plataforma a cada minuto, sabe? As visualizações de vídeo por meio de aplicativos conectados à TV também, as Smart TVs, né? Uhum. Elas cresceram 39% no último ano. Então, assim, é impressionante mesmo como que está mudando essa forma de acesso a conteúdo, né? E é legal, Gustavo, falar também que os canais que têm mais de 1 milhão de inscritos, eles crescem mais de 65 por ano. Ou seja, canais com mais de 1 milhão de inscritos, eles estão crescendo, assim, absurdamente. Né? Crescem mais de 65% ao ano, é isso? Mais de 65% ao ano. Então, assim, vários canais significativos, expressivos que estão crescendo, né? E, assim, as receitas que são geradas, né, em torno de 100 mil ou mais, ou seja, de 6 dígitos, aí, elas crescem mais de 40% ao ano. E 70% dos usuários estão envolvidos com marcas e produtos de conteúdo, né, de publicidade. Então, a gente percebe que existe, sim, um mercado significativo, né, e, obviamente, o profissional do direito tem que estar envolvido nessa área, né, é inegável. Então, a gente teve essa percepção, né, de que o youtuber ou o influencer digital, né, ele tem um perfil mais parecido com o de uma empresa do que propriamente de uma pessoa física, né? Então, falando, opa, tem um mercado legal aí, promissor, vamos entrar de cabeça, né? Advogamos aí na área do audiovisual também, né, de entretenimento em si, fizemos esse recorte
para abordar também esse lado dos YouTubers, da advocacia, da assessoria jurídica para YouTubers. E isso é exclusivo para YouTubers ou também para influenciador digital? Assim, tem alguma diferença de percepção de mercado mesmo? Ou geralmente as duas coisas meio que se misturam? Não, as duas coisas se misturam. Na verdade, esse tipo de cliente, seja o influencer digital propriamente dito ou YouTuber, eles necessariamente eles vão trabalhar com alguma coisa ligada a algum mercado publicitário ou vão trabalhar com direito de terceiro, né? Raramente você vai ver um vídeo de algum youtuber, influencer, que não tem o direito de terceiro ali sendo mencionado, né? Seja o direito de imagem, seja um direito autoral, seja uma criação. Então, assim, eles se confundem sim, Gustavo. Então, a participação do advogado nessa dinâmica aí nesse sentido, né? De assessorá-lo para impedir que ele seja demandado. Né? Então, existe sim essa mistura. YouTube e influência digital, eles estão para a gente nesse mercado de forma geral mesmo. E aí, beleza, vocês chegaram à conclusão de que era um mercado promissor. Isso foi quando? Mais ou menos, questão de ano, assim? Já tem uns 5 anos que a gente percebeu que tinha essa demanda, né? E entramos de cabeça, claro. Então foi bem, já tem assim, né, relativamente bastante tempo, né, pra era digital 5 anos é muito tempo, né, vocês perceberam isso com uma antecedência boa, né? Ligado, né, antenado nessa área de entretenimento, né, somos relativamente jovens, né, no escritório, então a gente levantou a anteninha, acho que no momento certo aí. E aí, a partir desse momento que vocês falaram, não, é um mercado promissor, como que vocês se programaram e para entrar mesmo no mercado, para angariar clientes? O primeiro ponto, assim, a gente percebeu o perfil dinâmico e desprendido desse tipo de cliente, né? E como a gente já advoga nessa área de entretenimento, a gente vê também, né, que as demandas são sempre, assim, urgentes e sempre muito dinâmica, né? Então, a gente, na verdade, se reorganizou dentro do escritório, né? Abrimos aí um lado voltado para o YouTube, né? Os YouTubers brasileiros, né? E eles também têm esse perfil, sabe, Gustavo? Os YouTubers, eles são desprendidos, né? Eles demandam no momento e você já tem que responder na mesma hora, no máximo no outro dia, né? Esse pessoal, eles costumam gerar conteúdos assim, diariamente, né? Para gerar engajamento, monetização, para gerar o conteúdo deles mesmo, né? Para ficar como acervo. Então, você tem que estar acompanhando diariamente, né, o cliente, não é essa assessoria tradicional que a gente está mais habituado. Então, não tivemos tanta dificuldade nesse sentido, por atuarmos no direito de entretenimento como um todo, né? Então, foi uma experiência muito bacana que vem dando certo. A gente tem grandes youtubers brasileiros aí que está nos apoiando, que está confiando na nossa assessoria, e está sendo muito gratificante trabalhar nessa área tão inovadora. E você falou aí do perfil dos clientes, eu acho que é um ponto muito legal e que muda muito a forma com que a gente enxerga a própria prestação de serviços mesmo, e faço um paralelo aqui sempre para advogados de startup, né? A gente vê que tem uma mudança drástica, assim, e que um advogado mais tradicional, com uma abordagem mais tradicional, não consegue acompanhar, entrar nesse mercado e acompanhar essa evolução, porque é o que você disse, né? Um público muito diferente e demanda coisas de uma forma muito imediata, e você tem que estar preparado para isso. Até a linguagem, né? Você tem que mudar a linguagem, não adianta você chegar falando juridiquês lá, que eles você não cria um vínculo com essas pessoas dessa forma. Como que é esse perfil, além disso que você já disse, né, dessa agilidade? O que você vê que muda em relação a um atendimento tradicional de um advogado e de um advogado que é especializado em atender influenciadores digitais? Pois é muito divertida essa relação, sabe, Gustavo? Realmente a gente não tem como hábito usar esse linguajar, essa juridiquês, que, aliás, já está ficando ultrapassado em todas as áreas, né? Não só nessa inovação. Eu não, até nos clientes mais tradicionais do escritório, a gente já está adotando essa postura de conversar mais com um tom mais leve, né, e menos duro ali do direito, que a gente, infelizmente, aprendeu na faculdade, né? Algumas faculdades estão até adotando esse perfil também mais direto, né, mais desprendido ali com os alunos. Eu também sou professor universitário e tenho adotado isso também.
mas principalmente no relacionamento com os youtubers, com os influencers, que são nossos clientes, a gente tem esse costume de falar diretamente mesmo, em um linguajar tranquilo, que é de fácil absorção e de entendimento. Isso, como eu disse, né, como eles precisam dessa agilidade, a gente tem que tomar esse cuidado também. Está sempre conversando diretamente, indo ao ponto, né? Eles gostam muito disso também. Cara, vai direto no ponto, chega ali. O meu problema é esse aqui, olha, eu estou fazendo um vídeo aqui agora que tem essa música, que tem a imagem dessa pessoa aqui, eu preciso saber qual o risco que eu tenho, o que eu devo fazer. Então, é mais um bate-papo com ele mesmo, dando assessoria, né, mas com um caráter mais de bate-papo. E as questões jurídicas, como que tem funcionado assim? Porque tem até um caso interessante de uma, se não me engano, foi da MAC, aquela marca de maquiagens, que procurou uma influenciadora digital nova, a menina tinha acho que 15 anos, e aí eles queriam fazer um contrato com ela para divulgar os produtos da MAC, ela era influenciadora do Instagram. E aí, beleza, chegou na hora de formalizar, eles falaram assim, então tá, me passa seu e-mail que eu vou mandar o contrato para você e seus responsáveis assinarem. Só que a menina não tem e-mail, porque ela tem 15 anos. Uma menina de 15 anos hoje, ela não tem e-mail, ela tá dentro de todas as redes sociais, mas ela não tem mais o e-mail. Então, assim, já é uma mudança de paradigma muito grande. Eles tiveram que adaptar isso, fazer um site exclusivamente para essa menina, para ela navegar nesse site com vídeos, com imagens, ilustrando todas as cláusulas que regeriam esse contrato de divulgação de produtos da marca, etc. Então, assim, esse caso ele ficou muito famoso até como utilização de legal design, né? Por causa disso. Não adianta você querer chegar e dar um contrato tradicional para uma menina de 15 anos que nem e-mail tem, né? Então eles tiveram que pensar tudo isso do zero mesmo. Foi um choque muito grande. Como que funciona isso no dia a dia também? Você tem essa impressão? As coisas são mais fechadas no boca a boca mesmo? Ou vocês aí no escritório tiveram que mudar a forma de apresentar contratos, apresentar pareceres? Porque não adianta também, às vezes, sei lá, o cara te pede uma coisa que ele tá gravando um vídeo agora. Não adianta você querer fazer um parecer, imprimir, assinar, entregar pro cara, né? Isso não funciona. Como que é esse dia a dia de vocês com os influenciadores? É uma preocupação constante do escritório, não só nessa parte de capacidade jurídica, né, para assinar um contrato, o fato dela ser menor, mas também especialmente com o conteúdo e com a publicidade. Afinal de contas, uma parcela grande desse telespectador, vamos dizer assim, né, do pessoal que acompanha os canais dos influencers e dos youtubers, são menores de idade, são adolescentes, né? Então a gente preocupa muito com essa parte. Inclusive, já aconteceu um caso no escritório, né, de um influencer que foi chamado pelo CONAR, né, que é o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Né? A gente sabe que na internet não tem esse controle como existe na televisão comum, né, na televisão aberta, na televisão fechada. A internet, às vezes, parece que é terra de ninguém, né, Gustavo? Então, o pessoal acha que pode sair publicando conteúdo, independentemente de idade. Então, o Conselho Nacional de Autorregulamentação chamou esse influencer, né, que era um cliente nosso, para prestar explicações mesmo, que você estava colocando um conteúdo ali que não era muito adequado para menores, né? E eu percebo isso também, que mesmo fazendo publicidade, né, independentemente de ter um conteúdo mais pesado, mais ligado à violência, né, ou nudez, alguma coisa nesse sentido, o simples fato de ser uma publicidade, ela tem que ter um olhar especial jurídico, né, porque mesmo não sendo essa publicidade tradicional, como eu falei, né, na televisão aberta e na televisão fechada, precisa de ter um certo critério, né? Então eu percebo que, além do conteúdo, né, a gente tem que preocupar com outras nuances também, como é o caso do CONAR. Então a gente fez a defesa, explicamos e tal. Felizmente a gente conseguiu, né, mostrar que era um vídeo normal, que era um vídeo que não contrariava as diretrizes do CONAR e tal, mas eles chamaram. Né, eles chamaram e falaram, opa, me explica melhor isso aí. Peraí, você está achando que você entra na internet aqui e publica uma publicidade envolvendo uma menor e tal, e é assim que funciona? Peraí, vem cá, vamos conversar. Então, é importante que a gente dê esse olhar especializado, sabe, jurídico. Eu sempre recomendo que quem está começando, seja influencer, seja um youtuber, em qualquer área, ele tem que ter esse olhar mais criterioso,
para não sair fazendo qualquer vídeo aí e de repente você toma uma multa, né? Ou recebe uma ação, uma notificação judicial envolvendo direito de terceiro. Então é importante manter essa linha, né? De sempre ser um pouco mais criterioso. E aí a gente entrando um pouco na questão de publicidade, né? As marcas, elas também mudaram a forma de lidar com essa pessoa, porque assim, é um mercado que está crescendo, né, de uma forma assustadora mesmo. Eu vi até um estudo acho que é do Instituto Qualibest, se não me engano, de 2019. Ele falava que 76% dos usuários de internet no Brasil já consumiram produtos ou algum tipo de serviço por indicação de um influenciador digital, né? Então só aí a gente já vê. E aí eu não sei até se você tem algum tipo de número, alguma coisa, mas assim, é um volume de dinheiro que tá sendo movimentado que realmente deixou de ser aquela coisa do amador ali, e grandes quantias estão sendo negociadas, né? Você percebe também que as marcas que contratam esse tipo de pessoas para fazer a divulgação do serviço também mudaram a forma de lidar do que elas faziam com as mídias tradicionais também? Sem sombra de dúvida, Gustavo. Se não foi a maior mudança, foi uma das maiores. Né? Hoje, quem quer divulgar a sua marca, ele não procura mais a televisão aberta. Né? Ele prefere que o influenciador se valha do canal dele para promover essa marca. Ele tem um retorno muito maior, porque é muito mais pontual os clientes que estão sujeitos àquela publicidade, né? Então, assim, para quem detém uma marca, para quem detém um produto, é muito melhor, ao invés de contratar um comercial de televisão, indicar essa marca e negociar com o influencer, né? Contratar o influencer para promover essa marca. Isso aí já é bastante comum no mercado e foi uma das questões que mais revolucionaram essa questão de oferimento de receita, né? É porque aquela pessoa ela tá falando diretamente com o público daquele que tem potencial de comprar, né? Não é, por exemplo, fazer um anúncio sei lá, na Rede Globo, no horário do Jornal Nacional, que você vai pegar, óbvio, milhões de pessoas ali, mas tem gente de todo tipo, né? Do que você pegar um influenciador digital especializado em, igual, sei lá, maquiagem, que a gente falou mais, né, antes. Então é muito específico, a chance de você conseguir converter as pessoas a comprarem o seu produto é muito maior, né? Em resumo, o dono da marca ele investe menos e tem um retorno maior. A verdade é essa, porque o público é muito específico, né? Visão aberta, você coloca uma propaganda e você não tem aquele retorno imediato. As pessoas estão olhando ali, às vezes nem estão nem aí para a maquiagem, mas está ali o comercial, né? Então, você está, na verdade, quando você passa para o influencer, você está demandando que os clientes dele, que é um público específico, tenham acesso àquilo. Por exemplo, um influencer de game, por exemplo, né? Você faz um tipo de propaganda, de publicidade por meio desse influenciador e é super interessante para essa cadeia produtiva de gamer, né? Então, você tem um retorno muito maior. Então, as televisões abertas estão sentindo essa diferença. Né? É gritante, afinal de contas. E aí a gente entra então na questão da publicidade, como você falou sobre o Conar, como que essa publicidade tem sido encarada pelas pessoas, porque eu lembro que até pouco tempo atrás nem existia, vamos pegar por exemplo o Instagram, né? A gente, no começo, lá atrás, era até difícil para nós mesmos, adultos, né? Claro, né? Tem um discernimento, mas era um pouco complicado você saber se o cara estava ali realmente falando de um produto porque ele achou legal, interessante, ou se ele estava fazendo uma propaganda ali mascarada de uma outra coisa, né? E aí, recentemente, até o Instagram, recentemente assim, né? Deve ter mais ou menos um ano e pouco, o Instagram até colocou aquela ferramenta de que você sinaliza, né? Que aquilo que você está falando é uma parceria paga. Como que estão essas discussões jurídicas e posicionamento para deixar clara essa propaganda? Tem alguma regulamentação? Não tem? Como que está isso hoje? Não, tem regulamentação sim, Gustavo. Como eu bem lhe falei, o CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária, ele está pegando pesado, muito pesado nesse ponto, sabe? Esse tipo de mídia, ele tem que estar bem registrado de que aquilo ali é uma propaganda mesmo, né? Justamente para evitar esse tipo de conflito que você mencionou no começo desse último tópico que você mencionou. Então, assim, existe até um mercado mesmo, né, de advocacia perante o CONAR. Né? Eu tive a oportunidade de fazer algumas defesas lá e, assim, tem cerca de 50, 60 advogados reunidos
esperando cada audiência. Então, como se fosse um fórum, né? O CONAR lá em São Paulo virou um fórum mesmo, assim, você vê vários advogados e... Por quê? Porque está tendo, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária está reagindo a esse mercado que está crescendo. Então, da mesma forma que crescem os youtubers, que crescem os influencers e crescem esses tipos de divulgação, de marca, de publicidade, cresce também a demanda, né? Cresce a preocupação desse CONAR, desse conselho, cresce em volume também de notificações, aumentam substancialmente, e isso tem gerado uma demanda especial também para esse lado da advocacia perante o CONAR, que acaba se confundindo também com a advocacia para youtubers, né? Então, você percebe que o simples fato de existir uma demanda jurídica de youtuber envolve várias áreas aí, né, Gustavo? Então, você tem que estar preparado para fazer uma defesa no CONAR, você tem que estar preparado para mexer com o direito de terceiros, né, fazendo clearance, que é justamente esse processo de identificação desses direitos que estão envolvidos, né? Aí, a partir do estudo do clearance, você começa a pegar as autorizações dos titulares dos direitos, né? Então, é uma demanda jurídica alta, né? E não fica de fora essa parte da publicidade também. O CONAR está pegando pesado. E aí é mais direito consultivo mesmo ou já teve e estão acontecendo muitos casos de contencioso também? Aí varia, né, cara? Quando você vê que é um cliente mais cauteloso, né, que está entrando nesse mercado, está vendo que a demanda está crescendo, ele procura um advogado, aí a gente consegue estancar ali a demanda dele por meio da assessoria, né? Mas já tiveram alguns casos em que a gente iniciou um trabalho já preocupado com essa parte contenciosa, especialmente na área de contratos, né? Quando teve um caso, por exemplo, no escritório de um influenciador que estava com problema no contrato de produtos que ele estava comercializando com a própria marca. Né? Ele licenciou alguns produtos e teve uma demanda. Então, a gente iniciou a assessoria jurídica já com uma demanda judicial. Então, é sempre importante que o cara que está começando, né, a entrar nessa área, seja um influencer, seja um youtuber que está no início, ele deve se preocupar desde o início com esse olhar jurídico, bem criterioso. E aí, entra naquele segundo ponto que eu falei que eu queria conversar e ver qual que é a sua visão, que é das crianças e adolescentes, né? Porque a gente vê que hoje a maioria tem acesso através, seja de telefone, de tablets, enfim. Os vídeos realmente têm um apelo muito grande e eles adoram ficar assistindo os vídeos. E aí algumas empresas utilizam isso para fazer a sua publicidade, enfim. Como que tá essa questão desse limite da publicidade, especificamente para esse público? A gente tem até alguns, virou moda, muita gente nem conseguia entender os vídeos de unboxing, né, das pessoas abrindo ali produtos, como se fosse de uma forma inocente, mostrando determinado produto, quando na verdade era uma publicidade... Não sei nem se é caracterizado como uma publicidade clandestina, né, quando não está ali expressamente dizendo, principalmente quando você tem um público de criança e adolescente que não tem o total discernimento para entender aquilo ali. Como que está essa questão hoje? Pois esse unboxing, né, cara, virou febre mundial aí, né, desde 2008, por aí, já começou esse fenômeno, né, e hoje virou um termo mesmo, né, o unboxing é muito comum, e não só no Brasil, mas no mundo. E cada país tem a sua regulamentação, né, publicitária. Aqui no Brasil, como eu falei, é o CONAR que é responsável por fiscalizar esse tipo de atuação. O unboxing ele pode ser considerado também, Gustavo, como uma opinião, né? Afinal de contas, a Constituição permite você exprimir uma opinião sobre algum produto, né? Então, você tem todo o direito de comprar um produto, filmar, né? Abrindo ali, fazendo uma avaliação daquele produto, dando a sua opinião. Né? Agora, o cuidado realmente vem e é necessário ter quando você envolve crianças fazendo um unboxing, né? Então, tem esse lado da publicidade, né? Se é uma empresa que está contratando uma criança para fazer um unboxing, naturalmente, você tem que tomar cuidado com essa regulamentação, com as diretrizes expedidas pelo CONAR. Agora, se for uma opinião, se um pai resolver, por exemplo, abrir um brinquedo que comprou para o filho, né, e aquilo ali começar a receber, aquele vídeo ali começar a receber várias
vários likes ali, várias views, né? Não vejo problema, em tese, não, sabe? Mas a questão começa a tomar áreas preocupantes quando você está falando de publicidade, quando, ou seja, como uma empresa contrata uma criança, né, os pais ali, para fazer esse tipo de abordagem. Então, basicamente essa diferenciação que a gente tem que ter um cuidado. Como que esses influenciadores digitais eles estão se estruturando hoje? Eles têm empresas que servem para gerenciar essas atividades ou estão prestando realmente serviço em nome da própria pessoa física ou varia? As experiências que a gente já teve mostram que cada vez mais os influencers e os youtubers estão constituindo empresas para poder, inclusive, comercializar produtos, né? E para figurar também em contratos, né? Questões tributárias também. Então, sempre vale a pena constituir empresa e tocar o seu site ali, ou melhor, o seu canal por meio de uma empresa. É mais comum constituir empresa mesmo. Mas geralmente começa ali como uma brincadeira, o cara tem um canal e aquela coisa vai crescendo e aí repete-se aquele movimento que a gente está vendo às vezes de uma empresa normal que está crescendo e não está bem estruturada, e aí quando à medida em que a coisa vai crescendo é que tem essa preocupação de se estruturar melhor, de criar uma empresa para isso e de procurar uma assessoria, ou já tem uma cultura de começar logo que começa ali, já tentar ir arrumando a casa? Não, cara, sempre que começa, os influenciadores, e os youtubers, eles começam mesmo como pessoa física. É natural que seja assim, né, Gustavo? Muitos, geralmente é uma surpresa, né? Quando o cara começa de pessoa física, às vezes ele não está nem querendo, não está tendo tanta ambição. Quando se assusta, ele já está crescendo de uma forma expressiva, né? Então aí sim que vem a demanda. Pô, acho que eu vou dar uma segurada aqui e vou ver o que eu faço. Eu constituo uma empresa para dar andamento, porque a coisa está crescendo. Acho que dificilmente se inicia esse processo como empresa, sabe? Mas é natural também que, a partir do momento que o canal cresça, essa demanda para uma empresa, ela surge, sabe? É comum. Uhum. Hoje, eu tenho visto pelo menos vários debates, e aí soma também com a LGPD isso, porque tem uma discussão muito grande. Essas pessoas acabam ficando muito presas também ao próprio meio, né? Você vê lá um youtuber que está divulgando o seu canal, já está num estágio um pouco mais avançado ali, fazendo daquilo sua profissão mesmo, gerando receita, volumes grandes de dinheiro, mas ao mesmo tempo ele está preso àquele canal, né? E aí começam a ter alguns impasses aí, pelos termos de uso, violações que os sites alegam, enfim, YouTube, Instagram, várias pessoas estão tendo problemas com isso, porque às vezes não é muito claro o que pode ser feito, o que não pode ser feito, então pessoas, não sei, têm seus canais suspensos, bloqueados, determinado vídeo que elas tentam colocar não sobem. Como que tá esse debate hoje? Como que ele tá evoluindo isso? Pois é, cara, especialmente em virtude de fake news, né, cara, e de conteúdos aí danosos. A maior preocupação que o influencer tem hoje, que o youtuber tem hoje, é de tomar o famoso strike, né? Então, assim, ele tem medo de ter os vídeos derrubados, né? Por exemplo, você tem um vídeo aí que tem milhões de visualizações, né? Você tem um vídeo derrubado, é um dano expressivo, assim, pro influencer, né? Pro youtuber. Então, a gente sempre recomenda, cara, que todo mundo que trabalha, né, que mexe com algum tipo de postagem, né, no YouTube iniciante aí, eles se preocupem em ler os termos de uso do YouTube, né? Pode ser, nem precisa, cara, do titular do canal ser um cara, né, que tem aí milhões de visualizações ou inscritos. Né? O simples fato de você ter um canal já é uma preocupação básica que você tem que ter de ler os termos de uso do YouTube. Aí a recomendação nem vai para o YouTube propriamente dito, essas figuras que já estão consolidadas, né, como verdadeiros influencers, né? Qualquer pessoa que usar, né, o YouTube, ele tem que estar por dentro desses termos, né, em condições expedidas pelo YouTube. Né? Quem tem uma banda ali que está querendo publicar um show que fez ali, tem que ter essa preocupação. Uma simples pessoa que postou um vídeo, né, divulgando algum conhecimento, tem que ter essa preocupação também, especialmente os grandes influências têm que ter
esse olhar também. Mas ali, lá dentro desses termos, não tem umas coisas muito genéricas e uns conceitos muito abertos que fazem com que, por exemplo, esses canais consigam derrubar sem dar muita satisfação? Porque o que eu vejo é muita discussão sobre a clareza, né? Às vezes essas pessoas, esses influenciadores têm um vídeo lá derrubado ou um canal bloqueado, suspenso, mas nem sabe muito por quê, o que efetivamente violou ali. Eu não sei se é porque essa curadoria, vamos dizer assim, é feita através de inteligência artificial e é uma coisa meio que automatizada, ou se eles fazem isso de propósito mesmo. Então, o que eu tenho ouvido é que às vezes não tem muita transparência até para você poder arrumar e consertar o que eventualmente esteja fora do padrão desses termos de uso. Pois é, Gustavo, isso é uma polêmica, né, que ela existe realmente, afinal de contas, os termos de uso do YouTube não é lei, né? Então, são condições expedidas por uma entidade privada, né? Então, você tem ali ferramentas de fazer a sua defesa, né? Se você receber algum tipo de... Se for derrubar seu vídeo, se tiver alguma denúncia, alguma coisa, você tem como fazer defesa internamente ali, mas é aquilo, cara, você não tem uma garantia, né, de que eles vão entender as suas argumentações ou aquilo vai proceder. Né? Você tem como apresentar assim, e já vi casos, né, de apresentar defesa, falar assim, olha, cara, eles derrubaram meu vídeo, mas não é bem assim, essa denúncia não procede, né, ou a argumentação está falha, né, mas realmente por não se tratar de lei, né, os termos de uso do YouTube, a gente fica um pouco à mercê dessas questões, né, dessas imposições. Né, não raras vezes isso acontece. Então, pelo fato de não ser lei, existe essa possibilidade, sim, infelizmente. E as respostas desses sites têm sido dadas com prazo relativamente ágil, assim, porque dependendo do que você está postando, né, a gente falou lá no começo da conversa também, esses caras eles demandam uma resposta numa velocidade muito rápida e aquilo ali, se tem um vídeo derrubado, você tem um contrato por trás daquilo ali que você fez com uma marca, que você faria um vídeo divulgando determinado produto, vai lá e o YouTube derruba seu vídeo, né, você tem uma obrigação contratual ali reflexa, como que esses sites eles têm conseguido responder pelo menos a tempo e têm tido eficácia essas defesas? Eu acho que isso varia, Gustavo, de acordo com, vamos dizer assim, com o cartaz que o youtuber tem, né? Aham. Se for um grande youtuber, obviamente a resposta vai ser mais rápida, né? Se a gente está falando de uma pessoa que está iniciando ali, certamente vai ser um algoritmo que vai avaliar e vai dar o retorno, né? Então isso não tem como a gente generalizar, né? As respostas elas variam de acordo com esses critérios. A gente já teve uma oportunidade de apresentar um questionamento mesmo, uma defesa, e ela foi respondida razoavelmente num prazo legal. E essas respostas, elas dependem muito do tipo também de violação, né, que foi alegada. Né? Então, quando você está, nossa, você utilizou um conteúdo de terceiros e não tem autorização. Pô, você apresenta autorização ali, está resolvido. Então, varia muito de violação para violação. E você tem percebido que esses sites eles estão atuando cada vez mais? A gente conversou até num episódio anterior, foi com o Bernardo, se não me engano, que esses sites eles estão tomando mais confiança, porque até então era uma coisa meio assim de um pouco de receio de derrubar coisas de grandes influenciadores e tudo mais, mas agora com a questão do Covid mesmo, eles têm derrubado com mais facilidade, assim, sem ter tanto receio e tão mais vigilantes quanto a isso, né? Porque tem circulado várias fake news, enfim. Você também tem essa percepção de que eles estão mais corajosos e fazendo uma atuação com mais afinco, assim, nessas questões? Eu percebo, Gustavo, que os modelos de controle sobre os conteúdos têm aumentado cada vez mais. Né? E eu acho que isso é perceptível, né? Você não precisa nem estar atuando muito na área. Você vê o Facebook sofrendo pressão da sociedade e dos governos, né, no Brasil e lá fora também. Então, o controle eles vão se valer cada vez mais de ferramentas mais eficientes para fazer esse controle. Eu não tenho dúvida disso, não.
E já é uma coisa que você enxerga que já tem um nicho de mercado aí para advogados. Esses influenciadores digitais já estão procurando advogados especializados nessa área ou não? É uma coisa igual você disse, tem outras áreas tangenciais de direito autoral, de próprio direito civil, direito consumidor ali, ou já tem advogados preparados e essas pessoas estão procurando esses advogados? Olha, eu tenho percebido cada vez mais os YouTubers estão procurando advogados especializados, ou seja, advogados que entendem de direito autoral, que entendem de direito civil, mas aplicados a esse tipo de relação. Né? Eu percebo dessa forma. Porque o simples fato de você entender, tem brilhantes advogados que são autoralistas, né, civilistas aí, que têm um conhecimento profundo, mas não entendem muito da dinâmica que esses clientes exigem, né? Como a gente falou no começo da conversa. Então, assim, não tente marcar uma reunião presencial com o youtuber, que ele não vai, entendeu? Não peça prazo de uma semana para entregar uma demanda do youtuber que ele não vai aceitar. Né? O direito autoral, né, nesse caso, ele pode até ser bem proveitoso, mesmo para aqueles advogados que não têm tanta entrada nesse ramo que é inovador, né? Mas eu percebo cada vez mais que a especialização, né, Gustavo, ela é uma constante hoje. Um advogado que se especializa, ele sai um pouquinho na frente. Então, como envolve muitas nuances, a advocacia para youtubers, eu creio sim que essa demanda por advogado especializado, ela está crescendo. Para quem está querendo entrar nesse mercado, qual dica que você daria? Onde que essa pessoa poderia se qualificar? Ou como que ela poderia começar a tentar angariar clientes? Como que funciona? Eu acho que ela tem que usar, né, dos próprios canais, né, para começar, ela tem que usar desses próprios canais que os youtubers usam, né, para divulgar conhecimento, para apresentar, né, essas demandas, esses cases, né, e pegar também uns termos e condições de uso do YouTube, né, que, como eu disse, apesar de não ser uma lei, é o que regula a relação com o YouTuber, né. Então, eu recomendo que esses advogados que estão iniciando prestem bem atenção, né, nesses termos, para ter um primeiro contato, né, porque, afinal de contas, a primeira pergunta que o YouTuber vai fazer é assim, cara, como que eu me relaciono com o YouTube? O que eu tenho que fazer? Quais são as diretrizes que eu tenho que seguir? Inicialmente, você tem que estar por dentro desses termos e condições. E quais que são as principais questões jurídicas hoje mesmo que esses influenciadores demandam? Cara, eu acho que é o clearance, né, que são os direitos de terceiro. Né, você vai publicar um vídeo, você tem que tomar cuidado, eu acho que a parte inicial é essa, os próprios termos de regulamentação e de uso do YouTube, eles já mencionam isso, olha, cuidado quando você envolver uma música, uma imagem, dentro do seu vídeo você colocar outros vídeos, fazer menção a outras obras, né, utilizar parte dessas obras. Né? Então, eu acho que a preocupação inicial é essa, os termos e condições, e preocupar com direitos de terceiro. Esse é um ponto assim, que eu acho que é a espinha dorsal dessa assessoria. Legal. E para quem então ficou interessado sobre essa área nova do direito aí, tem algum material que você indicaria? Algum livro, algum site, algum vídeo, enfim? Olha, Gustavo, a gente tem o nosso livro, né? O livro Direito e Cultura, foi publicado em 2012, é de autoria, eu sou coautor do livro junto com alguns colegas, né? Legal. E eu acho que hoje em dia a gente tem muito acesso, né, Gustavo? Então não tem, acho que fazer pesquisas nessa área, né, pelo Google mesmo, não tem um material assim que eu poderia indicar pontualmente, mas eu acho que pesquisas nesse sentido sobre direito autoral, sobre cuidados na hora de publicar o seu vídeo no YouTube, eu acho que é uma pesquisa hoje é essencial para a pessoa que está começando. Não existe um material pronto assim para a pessoa. Na verdade, existem vários materiais que eu poderia indicar por meio de pesquisa. Né? Se você está no Google, qual que é o melhor meio de publicar meus vídeos e tal, e ter uma instrução mínima em direito autoral, né? Em direito de imagem, que aí é pela doutrina mesmo. Né? Acho que é por aí que começa. A dica é essa.
E é um excelente sinal, né, de que assim, se você não tem, claro, tem seu livro aí, tem poucas obras com expressão, então é um ótimo indicador de que é um mercado ali que está carente de informação, né? Então a pessoa que quiser se especializar e começar a produzir conteúdo, né, uma grande chance ali de se tornar uma autoridade, né, uma referência nessa área, assim como você já é referência nessa área e começou dessa forma, seu livro é de 2012, ou seja, lá atrás já estava se atentando para isso e de lá para cá poucas pessoas entraram nessa área, né, pelo menos a percepção que a gente tem, até de procurar alguma coisa, de pesquisar na internet, não tem muito material sobre isso, né, então é uma oportunidade muito grande para quem quiser se especializar mesmo, né. Então, Stefano, para as pessoas que quiserem se conectar com você, quais redes sociais que você usa? Olha, é o Stefano Ragonese, né, no LinkedIn, e a Drummond e Neumer, DN, a advocacia, que é no Insta e no Face. Legal, vou colocar os links aqui na descrição do episódio para quem quiser te acompanhar lá então. Stefano, então, mais uma vez, queria te agradecer por participar do Direito 4.0. Eu que te agradeço, Gustavo, sempre à disposição. Até o próximo episódio, pessoal.